Glória a Deus. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu quero aproveitar que os irmãos estão em pé. Abra sua Bíblia junto comigo. Livro de Ruth, capítulo de número 1. Livro de Ruth, capítulo de número 1. Enquanto você encontra, eu quero ser grata a Deus por essa oportunidade. Dizer que estou feliz em estar na noite da bênção. Hoje foi o dia que o Senhor marcou para nós estarmos aqui. Deus já falou comigo, tenho certeza que Deus já falou com você. E nós estamos aqui para dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor ao nome do Senhor. Agradeço ao pastor Evair, ao pastor Gerson, muito obrigada pela confiança. Ao nosso pastor presidente, pastor Elias Cardoso. E ao meu pastor, irmãos, estou debaixo da graça, da unção e da autorização do meu pastor. Meu pastor tanto me autorizou que veio comigo. E orou por mim e eu sei que estou abençoada. Amém? Agradecer aos meus filhos que estão ali, são meus obreiros, meus amigos, meus companheirinhos, e o Senhor tem sido glorificado. Amém? Quero saudar também aos internautas, aos irmãos da congregação de Casa Verde Alta, que eu sei que estão assistindo. Paz do Senhor. Deus abençoe. Quem achou Ruth capítulo 1, diga amém. Nós vamos ler somente alguns versos. E diz assim a palavra do Senhor a partir do verso de número 11. Vou ler bem rapidinho para nós entendermos o contexto. Ruth 1, 11 diz assim: Porém Noemi disse: Tornai minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? Tornai minhas filhas, ide-vos embora, que muito velha sou para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido, e ainda que tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-eis por eles, sem tomardes marido? Não, minhas filhas, mais amargo é para mim do que a vós, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: Eis que voltou a tua cunhada ao teu povo e aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Porém disse Ruth: Não me inste para que te deixe e me afaste de ti. Porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares ali à noite, pousarei. O teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu ali, serei sepultada. E me faça o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas a Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhe dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Cheia a partir, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamaria Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. E você diga amém. Tome o seu assento. Orando ao Senhor por esta palavra, eu fiz uma leitura um pouco extensa, para que os irmãos compreendessem um pouco o contexto. É uma palavra muito conhecida, muitas irmãs ouvem falar de Ruth, Noemi, mas a verdade é que a proposta que o Senhor colocou ao meu coração não é falar de Ruth e Noemi, da sua amizade, do seu carinho, da sua devoção, da sua lealdade. Eu orando ao Senhor, e já foi dito aqui, nós estamos há pouco mais do que uma semana do final do ano. E verdade é essa que quando chega ao fim do ano, ou quando estamos no início de um ano, nós, numa realidade como cristão ou como pessoa, temos o hábito de fazer algumas listas. E criamos em nosso coração algumas expectativas para o ano seguinte. E muitas das vezes fazemos um balanço ou um inventário, se eu posso usar essa palavra, do ano que passou. E orando ao Senhor hoje, em um tempo que eu tirei para me dedicar ao Senhor a respeito desta palavra, me veio esse texto no coração.
Porque muitas das vezes nós chegamos num dia como hoje, num culto como hoje, já foi dito isso aqui, e nós começamos a pensar em tudo que Deus falou que ia fazer, e tudo que Deus fez, e tudo que Deus não fez. E pensando nesse balanço, nessa lista que nós mesmos nutrimos no nosso coração, eu cheguei à conclusão e ao pensamento de Noemi. Noemi vivia num período, se você puder deixar sua Bíblia aberta, eu vou tentar ser o mais rápido e resumido possível, por conta do tempo. No capítulo 1, no verso de número 1, a Bíblia vai dizer que havia uma circunstância na vida dessa mulher. Chegado um período da sua vida, o período onde a fome invadiu a casa, os problemas começaram a aparecer, e a família de Noemi estava diante de um grande dilema. E aí eu fiquei pensando nas expectativas dessa mulher. E Noemi, junto com a sua família, decide tomar uma decisão. E eu fiquei pensando nessa questão de expectativa, de coisas que Deus promete, de coisas que Deus fala, mas a verdade é que quando nós estamos diante de uma circunstância, nosso coração tem a tendência de querer avaliar, mas Deus falou que ia fazer e não fez. Mas será que Deus disse que ia fazer, ou será que eu entendi o que eu queria que Deus falasse? Porque muitas das vezes a gente chega num momento como esse e fala, mas Deus falou que ia fazer e Deus não fez. Eu fui extensa na leitura e eu salientei, eu grifei algumas falas de Noemi, porque ela começa dizendo que o Senhor era o culpado daquilo que ela não tinha recebido, ou era culpado daquilo que estava acontecendo. Mas a verdade é que as circunstâncias ao qual eu e você vive, ela tem duas, como é que eu posso dizer a palavra? Todos os problemas, as ocasiões, as circunstâncias, tem dois motivos na minha e na tua vida. Primeiro motivo de uma circunstância difícil, como aconteceu na vida de Noemi. Primeiro a vontade do Senhor, a permissão do Senhor, é Deus olhando e falando, eu vou permitir essa circunstância para que ele ou ela se aproxime de mim. Eu vou permitir essa circunstância porque eu tenho um propósito maior. É a primeira circunstância que eu entendo de um problema, de uma dificuldade, de uma luta, de uma prova. A segunda é a consequência das minhas escolhas. Por quê? Noemi estava num momento difícil, o cenário não era bom, havia fome em Belém, havia dificuldade, havia seca. E nós sabemos que o tempo em que os juízes julgavam era um período onde o povo ele era castigado pela desobediência. Então, se era no período em que os juízes julgavam e havia fome na terra, aquela problemática da casa de Noemi só podia ser porque fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E quando a situação chega, Elimeleque e a sua família pega seus filhos e foge. Porque olha para o lugar e fala, o lugar não está favorável, o lugar não está bom. E aqui já foi dito hoje, irmãos, o lugar aonde nós estamos, ainda que a circunstância não seja boa, se foi Deus que te colocou lá, fica no lugar. Elimeleque olha e fala, o lugar está ruim. Ele não para avaliar qual é a circunstância do problema. Será que é Deus permitindo ou será que é consequência de escolhas ruins? Eu vou fugir do lugar. Eu prefiro fugir para Moabe. Eu prefiro ir por um lugar de terra estranha, um lugar onde Deus não habita, do que ficar aqui e sofrer a consequência. E com essa escolha desta família, a Bíblia vai dizer que morre o marido e morre os filhos. E Noemi está sozinha. Por quê? Porque ela criou uma expectativa no lugar. Ela criou uma expectativa de, se eu for para outro lugar, as coisas melhoram. E eu tenho algo de Deus para te dizer. Não mude de lugar. Não ponha sua expectativa no lugar. Eu vou trocar de emprego porque o problema é o emprego. Eu vou trocar de igreja porque o problema é a igreja. Não mude de lugar. Fique aonde você está.
Entenda o processo, entenda a circunstância que Deus está permitindo na tua vida. Deus tem um propósito. Aleluia. E a primeira circunstância e a expectativa de Noemi era essa. O problema talvez seja o lugar. Vamos mudar de lugar que talvez resolva. Não dá certo. Noemi se frustra. O coração dela se amargura. E a Bíblia vai dizer que ela muda de lugar, mas ela ainda tem um problema. E a segunda coisa que eu enxergo na vida de Noemi e nas circunstâncias que cercam Noemi, é que depois que ela entende que o lugar não resolve o problema, que o lugar não vai mudar o que Deus está tentando fazer na vida dela, ela vai então parar e vai ter que ouvir Deus trabalhar. Porque a Bíblia vai dizer que ela está lá, está desamparada, perdeu os filhos, perdeu o esposo. E então ela olha e fala, quer saber? Deixa eu tentar ouvir o que Deus está falando. E eu fiquei parado um tempo pensando e refletindo nesse texto. Por quê? Porque quando o problema da fome veio, a Bíblia não diz, e eu entendo dessa forma, que ninguém parou para orar para saber se era para sair do lugar. Ela não consultou a Deus, Elimeleque não perguntou a Deus, será, Deus, que se eu mudar para outro lugar a circunstância muda? E já foi falado de oração aqui. O segredo ainda está na oração. Quando ela viu que o lugar não resolveu o problema, 10 anos se passam. Essa mulher, ela vai parar e vai começar a ouvir Deus trabalhar. Como assim, irmã Monique? Ela vai ouvir que lá em Belém, Deus restaurou a sorte deles. Ela vai ouvir que Deus está trabalhando lá. Então ela não precisava ter saído de lá. E eu tenho um recado para quem talvez saiu do lugar. Deus ainda está na casa. Deus ainda está trabalhando. Volta! Aleluia! E ela olha e fala, eu vou voltar. Eu preciso voltar porque Deus está trabalhando lá. E aqui eu não consegui nada. Aqui não deu certo. Eu tentei fugir de um problema, mas eu só me enfiei em mais problemas. Então eu preciso voltar. E dessa vez ela vai voltar. E ela no caminho que ela está voltando com as suas 2 noras, as 3 viúvas. Eu acredito, e é um pensamento meu, que ela olha para aquelas 2 meninas e fala assim, eu não posso errar de novo como eu errei da primeira vez. Da primeira vez, eu errei eu, meu marido e meus filhos. Agora eu estou 2 noras viúvas. Quer saber? Não vou errar, eu vou errar sozinha dessa vez. Ela olha para as meninas, para as moças e fala, volta. Volta cada uma para a tua casa. Eu não quero ser responsável por desgraça em vocês, mas eu abençoo vocês. Eu oro para que Deus restitua vocês, para que Deus abençoe vocês. Mas volta cada uma para a tua casa. E a Bíblia diz que uma delas volta. Mas Ruth olha para Noemi e fala, não, eu não vou voltar. Eu vou ficar com você. Eu não quero te deixar. Foi o texto ao qual nós lemos, os versos que nós lemos. E eu acho interessante pensar nisso, porque quando eu entendo que o lugar aonde eu estou é o lugar aonde Deus me colocou para um propósito, e eu começo a ouvir que Deus está trabalhando, eu começo a ver o sobrenatural, eu começo a ver as coisas de um prisma diferente. E quando ela começa a entender isso, ela começa a olhar, eu entendo que Noemi, ela não entendia ainda o propósito de Deus, mas ela já estava começando a entender que Deus estava trabalhando. Eu não sei como você entrou aqui, e eu vou usar aqui um exemplo bem rapidinho para você entender. Tem coisas que Deus faz na vida da gente que a gente não entende hoje. E por a gente não entender e não ter intimidade com Ele, a gente começa a questionar. Noemi tinha uma expectativa. Quando a expectativa dela foi frustrada, ela começou a atribuir a quem a falta de cumprimento daquelas expectativas? Em Deus. Ela começa a dizer, a mão do Senhor se descarregou contra mim. O Senhor tem me afligido. O Senhor se esqueceu de mim. Deus não está me vendo. Deus não quer saber de mim. Deus me esqueceu. Mas na verdade Deus não havia esquecido dela. Deus tinha um propósito na vida dela que ela ainda não conhecia. Irmã Monique, não estou entendendo. Talvez o que você está passando você não está entendendo. Mas Deus, Ele tem um propósito.
Pensando em propósito, bem rapidamente, eu penso em duas pessoas. Deus chamou um homem por nome Davi. Qual era o propósito de Davi? Era muito claro. Samuel, vai lá, unge ele, porque ele vai reinar, ele é rei. Eu quero chamar ele por rei. Davi sabia qual era a finalidade do seu propósito. Davi entendia que era para ele ser rei. Talvez na cabeça de Davi, ele pensou, agora o olho desceu, eu vou reinar, eu vou viver no palácio, eu vou ficar bem, vai dar tudo certo, todo mundo vai olhar para mim, vai fazer reverência. E aí as coisas começam a apertar para Davi. Ele acha que ele vai ser ungido, entrar no palácio. Ele é ungido, começa a ser perseguido. É batalha atrás de guerra, guerra atrás de batalha. O negócio estreito, é calúnia, é perseguição, a família, há uma bagunça, tudo difícil, tudo complicado. E ele chega no Salmo de número 13 e começa a se lamentar. Até quando, Senhor? Até quando esconderás de mim o rosto? Até quando esquecerás de mim? Até quando eu vou consultar o Senhor com a minha alma? O meu coração abatido, o Senhor não vai falar nada. Até quando meus inimigos vão prevalecer sobre mim? Mas Deus tinha um propósito na vida dele. Ele começa a se lamentar, e aí no próprio Salmo de número 13 ele começa, mas eu vou me alegrar, eu sei que o Senhor está comigo, eu vou te adorar, está difícil, mas eu entendi o meu propósito. Talvez você entrou aqui, Deus te fez promessas, essas promessas ainda não se cumpriram, mas você entende o propósito, e Deus segura firme na tua mão. Outra pessoa que eu penso é Jeremias. A Bíblia diz que Deus chama Jeremias no ventre da mãe. E o propósito de Jeremias era um só, missionária Ângela: ser profeta. Aí eu penso, ser profeta é bom. Eu vou entregar a palavra de Deus, todo mundo vai olhar para mim e falar, ah lá, ó o profeta. Todo mundo vai conhecer. Mas o capítulo de número 20 do livro de Jeremias vai dizer que um homem chamado Pazur, o sacerdote da casa do Senhor, quando Jeremias começa a profetizar, Pazur olha para ele e fala, põe esse homem no cepo, prende ele, eu não aguento mais esse homem ficar falando aqui, pega ele, tira ele da minha frente. O próprio sacerdote da casa do Senhor prende ele, para ele não ficar falando, para ele não atrapalhar. Aleluia. Ele começa a dizer, eu estou muito humilhado, eu fui humilhado, o Senhor me iludiu e iludido eu estou. Capítulo 20 de Jeremias, ele vai continuar dizendo, olha Senhor, está todo mundo rindo de mim, está todo mundo zombando de mim, eu estou como escárnio, ninguém me ouve, ninguém quer saber por que, Senhor, que o Senhor não me matou no ventre da minha mãe. Outra lamentação, outra murmuração, entre aspas, se eu posso usar essa palavra. Porque Jeremias não estava entendendo. Ele foi chamado para profeta. E Deus ia falar através da boca dele, mas as coisas não seriam fáceis. Como que você entrou aqui, meu irmão? Quais são os propósitos de Deus para a sua vida, você sabe? Você sabe? É por isso que tanta coisa é difícil. Mas quando eu olho para a vida de Noemi, Deus não chamou ela para reinar. Deus não falou para ela que ela ia ser profetisa. Deus não falou para ela que ela ia viver em palácio. Deus não fez promessa nenhuma a Noemi. Mas Deus tinha um propósito na vida dela. O que eu quero dizer, muitas das vezes você não vai receber uma profecia de grandes coisas. Mas não quer dizer que Deus não tem um propósito na tua vida. Não quer dizer que através da sua vida Deus não vai salvar alguém. Não quer dizer que através da sua vida Deus não vai fazer algo novo, algo grande. Mas eu preciso apenas entender, eu preciso estar no centro da vontade de Deus. Noemi ainda não tinha entendido. Ela não entendeu, então ela começa a atribuir a Deus. O Senhor me esqueceu, o Senhor isso, o Senhor aquilo. Não me chama mais de Noemi, me chama de Mara. Eu não quero mais ser agradável. E esse é o perigo de quando a gente não entende a vontade de Deus. Porque quando eu entendo a vontade de Deus, pode vir chuva, pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir fogo. A gente sabe que Deus está no controle. Noemi não estava entendendo. Noemi não estava compreendendo o que Deus queria fazer através da vida dela. E ela olha para o Senhor e fala, Senhor, o Senhor me esqueceu, o Senhor está pesando a minha mão. Eu não quero mais ser
considerada Noemi significa agradável, amável. Agora eu quero ser conhecida como Mara, eu sou amarga, eu estou angustiada. O que é que a prova tem produzido em você? O que é que os nãos de Deus têm produzido na tua vida? O fim de ano está chegando. Até 11h59 do dia 31 é 2022. Deus pode fazer muita coisa na sua vida. Deus pode te usar, Deus pode salvar a tua família. O que a gente não pode é deixar com que a prova mude a nossa identidade. Mas ela cantava, agora não canta mais. Mas ela pregava, agora não prega mais. Por quê? Porque a prova abalou, a prova tirou ela do foco. Mas hoje, Deus te trouxe aqui. Deus te colocou nessa transmissão. Até hoje você estava amarga, mas o amor do Senhor vai te alcançar hoje, vai limpar o teu coração, vai transformar a tua alma. Sabe por quê? Porque Noemi, quando ela começa a entender essa situação, ela desabafa com Deus, dizendo que a culpa era de Deus, que o problema era de Deus. Mas ela não estava entendendo. Calma, Noemi, deixa eu abrir aqui só um pedacinho do meu plano para você. Aí quando nós entramos no capítulo de número 2, a Bíblia vai dizer que Ruth, através da vida de Noemi, vai parar num campo. E Noemi, através de alguns ensinamentos, que assim eu compreendo na vida de Ruth, faz com que Ruth queira honrar a sua sogra. Ela vai trabalhar não apenas para ela, mas também para Noemi. E quando ela está trabalhando, você conhece a história. Se você não conhece, leia o capítulo 2, leia o capítulo 3, leia o livro de Ruth. A Bíblia vai dizer que havia um homem chamado Boaz. E esse homem se casa com Ruth. O livro que nós lemos não tem por nome Noemi. A história é de Ruth. Quem é conhecida é Ruth. Quem entra na genealogia de Mateus, capítulo 1, não é Noemi, é Ruth. Quem gera Obed é Ruth. Aleluia. Talvez o seu nome não vai aparecer. Talvez a sua foto não vai entrar para o cartaz. Talvez ninguém nem vai saber quem é você, mas quem é seu filho? Quem será seu neto? Quem serão as pessoas alcançadas por uma palavra? Nós não precisamos de muito para falar do amor de Deus. Aleluia. A gente está entrando numa fase, e eu já vou encerrar. A igreja de hoje precisa de muito para fazer alguma coisa. Precisa de muito. Tudo é um pretexto, tudo é um motivo. Mas sabe o que eu aprendo? Que no pouco, Deus faz muito. Na boa vontade, Deus é quem trabalha. Noemi, até então, passou todo o processo para que o livro chamasse Ruth. O que você está disposto a passar? Aqui já foi falado. O nosso Jesus pagou um preço, e o preço foi alto, para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Ele não reclamou. Ele foi levado mudo perante os seus tosqueadores. Ele não achou problema. Ele foi por amor de mim, por amor a você, por amor à tua família, por amor a você que está assistindo, por você que está no hospital. Ele não reclamou, ele pagou o preço, ele se entregou, não foi nada ao contrário. E muitas das vezes a gente não quer perder 5 minutos de oração por alguém. E muitas das vezes a gente não quer fazer uma visita. E muitas das vezes a gente olha para alguém e fala, de novo caiu. Qual é o preço que nós estamos dispostos a pagar? Mas o que eu vou ganhar em troca? Misericórdia. Do que mais nós precisamos? Misericórdia. Noemi investiu em Ruth. Teve o seu momento de dificuldade? Teve.
Teve o seu momento de incredulidade? Teve também. Mas quando ela mais precisou, Ruth estava lá. Ela discipulou essa menina, e isso é um pensamento que eu tenho. Eu acredito que Ruth e Noemi, e aqui parafraseando só para você entender, de tardinha ia tomar café. E Ruth e Noemi conversavam. E Deus foi apresentado a Ruth pela vida de Noemi. Noemi discipulou a Ruth. E no momento que Noemi não estava entendendo mais nada, quem segurou na mão dela foi Ruth. E talvez a sua casa esteja tudo muito confuso, muito bagunçado, muito difícil. Mas Deus quer usar a tua vida lá. Deus quer te levantar lá. E eu sinto Ele aqui. Porque muitas das vezes a gente quer chamar A, quer chamar B, quer chamar C, quer chamar o pastor, quer chamar a missionária para vir orar na minha casa. Mas Deus está falando, vai você. Põe a mão lá. O ano ainda não acabou e o amor de Deus, Ele é derramado. A misericórdia de Deus, ela está aqui, ela está lá. Está na minha vida, está na sua, está na vida dos pastores. Que você possa entender esta palavra. Que você possa sair daqui, nesses dias que falta, quase 10 dias para acabar o ano. Que você possa colocar a sua expectativa no Todo-Poderoso. Ele é fiel, Ele não é homem para mentir. Ele não é filho do homem para se arrepender. A boa obra que Ele começou no teu lar, Ele vai terminar. Mas coloque a sua expectativa no Senhor. Comece a avaliar as circunstâncias ao qual você está hoje. É permissão de Deus ou é consequência das minhas escolhas? Não, Deus está permitindo, eu vou perseverar. Não, isso aqui é consequência das minhas escolhas. Então eu preciso parar, voltar, ouvir a voz do Senhor, deixar Ele trabalhar, não errar de novo aonde eu comecei errando. Eu preciso entender qual é o propósito de Deus. Deus não quer falar, irmã Monique, tudo bem, você precisa entender. Ele tem um propósito. Eu não sei, mas Ele tem. Foi lido aqui, quem nos separará do amor de Deus? Quem? É a prova que vai mudar quem você é? É a falta de dinheiro, de recurso que vai mudar o que você é? É a sua família que está um pouquinho assim distante, que vai fazer você olhar e falar, também não quero mais saber de nada? Não, se posicione, coloque a sua vida no altar do Senhor. É tempo de nós fazermos essa reflexão. Ah, mas Deus falou que ia fazer, então acredita que Ele vai fazer. Creia que o Senhor, Ele é fiel, meus irmãos. Ele pode fazer tudo se mudar em menos de 24 horas. A situação pode mudar agora se você crer. O quadro médico pode mudar agora se você crer. Deus pode fazer o impossível agora. É num piscar de olho. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você. Deus não precisa de circunstâncias favoráveis. Ele pode. Aleluia. Mas você precisa entender, a culpa nunca vai ser dele. Tudo que ele podia fazer, ele faz. E ainda quando nós somos infiéis, ele permanece fiel. Então eu deixo essa palavra para o seu coração. Volte. Volte. Eu não sei porquê, mas eu vou falar mais uma vez. Volta. Deixa Deus trabalhar. Talvez esse ano de 2022 foi só dificuldade. Tudo andou para trás, tudo saiu do prumo, tudo saiu do jeito que você achava que ia sair, não saiu. Não foi. Você achou que Deus ia abrir as portas, Deus fechou as portas. Você falou que Deus ia fazer, ia acontecer e não aconteceu. E você com as suas mãos segurando, achando que você segura e controla alguma coisa. E aí Deus me trouxe aqui hoje para dizer, abandona esse plano. Sai dessa vida e deixa Deus mudar e conduzir a sua história.
Uma coisa eu tenho certeza, você não vai se decepcionar. Eu nunca vi alguém que entregou a vida ao Senhor, caminhou nos seus estatutos, fez como Deus falou para fazer, dá errado. Quer um exemplo? Deus olha para um jovem chamado Josué, fala: Josué, Moisés morreu, acabou a história com Moisés, eu vou começar uma nova história com você. Porém, Josué tem um segredo. Eu prometi para Moisés que vocês iam entrar na terra. Vai entrar. Do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Não vai ter nação nesse mundo que vai conseguir ficar de pé diante de você, Josué. Vou fazer, Josué. Eu prometo que eu vou fazer. Porém, Lamaio, sou Eremaio. Se esforça. Tem bom ânimo. Medita nessa palavra dia e noite. Não te aparta a boca desse livro. Não deixa de consultar, de confiar, de acreditar na minha palavra. E eu vou fazer. Não desista, meu irmão. Não desista. Só se esforça para acreditar nas promessas. E seja corajosa para viver essas promessas. Amém? Que o Senhor possa te abençoar. Eu agradeço assim a minha oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia.